Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. O vídeo de hoje vamos falar sobre Riquelme Henrique, galera, joia do Atlético, que tá chamando muita atenção de clubes europeus, inclusive Real Madrid, Atlético de Madrid, Porto, já estão de olho e monitorando de muito perto essa joia da base do Galo, que tá brilhando na seleção brasileira sub-17. Você que tá chegando agora, já deixa aquele like e curte o vídeo agora para não esquecer, depois compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a gente fica com medo e preocupado com a famosa transição dos jogadores da base do Galo para o profissional. Foram vários jogadores ao longo dos últimos anos que brilharam com a camisa do Galo em campeonatos estaduais, em campeonatos nacionais, e que a transição foi mal feita, aí muitos deles não vingaram após esses títulos na base, outros foram brilhar em outras equipes. E agora, depois da ascensão do Gabriel Venenon, que é considerado a maior joia da base do Galo, aparece Riquelme Henrique jogando muita bola, tá? No Sul-Americano, com a camisa da seleção brasileira sub-17. Nos últimos 4 jogos, já são 3 gols, 2 contra a Argentina na última vitória da amarelinha por 3-0. Mas vou trazer um contexto rápido aqui a respeito do Riquelme Henrique, jogador de 17 anos, hoje no sub-17 do Galo, mas já com vários jogos junto com a equipe sub-20 do Galo, tá? Ele chegou ao Atlético em 2022 para jogar no sub-13, mas teve seu ápice mesmo em 2025, onde o Galo fez uma ótima temporada com a equipe, né? Foi campeão mineiro em cima do Cruzeiro e também foi campeão brasileiro. Esse título mineiro teve o protagonismo, né, do Riquelme Henrique, e também no título brasileiro do sub-17, ele foi o líder de assistências da temporada ao lado, tá, do Cauã Pacini. No ano seguinte, ele já começa a ganhar uma projeção maior, né? Convocado aí para o Sul-Americano sub-17, começou muito bem, fez gol contra o Peru, mais 2 gols contra a Argentina, e a massa começa a ficar preocupada exatamente porque, né, várias joias do Atlético chegam a não dar o retorno dentro de campo, não ganha títulos com o Galo, aí sai precocemente. Foi assim com o Savinho, foi assim com o Alisson, foi assim com o Rubens. Vários jogadores do Atlético passam por isso, né? O Atlético não é aquele clube que, por exemplo, como o Palmeiras, espera o jogador dar fruto dentro do clube, ser campeão, se valorizar, chamar muita atenção para depois vender, não. O Atlético, infelizmente, cometeu um erro muito grave com o Savinho, né, que hoje é destaque aí do Manchester City. Vendeu o jogador muito cedo, por um valor muito irrisório, né? Apenas 6,5 milhões de euros à época. Depois até melhora a venda na questão do Alisson, que foi um valor bem maior. Volta a fazer isso com o Rubens, mas são craques geracionais que a própria mídia e a imprensa fala que o Atlético tem que tomar mais cuidado, como é o caso do Gabriel Venenon e como é o caso agora, tá, do Riquelme Henrique. No caso do Venenon e do Riquelme, ainda não ganharam chances no profissional. O Venenon até teve uma outra aparição no time profissional do Galo, mas muito, muito pouco. Quem tá recebendo chances nesse momento é o Cauã Soares, que chamou muita atenção no ano passado. Mas falando de Riquelme, como é que é o contrato dele, como é que o Galo tá se protegendo? Galera, recentemente o Atlético assinou o contrato profissional, primeiro contrato profissional do Riquelme, já tá assegurado pelo Galo, tá, até o final de 2028, com uma multa muito alta para o exterior. São 2 informações que eu coletei. A primeira, eu vi jornalistas, pessoas falando, tá, influentes na imprensa esportiva, que a multa chega a 60 milhões de euros, tá? E outras pessoas também importantes me falaram, tá, através de pesquisa, 100 milhões de euros. Então o mínimo que a gente pode falar, que eu posso trazer para vocês, até porque são 2 informações, é que no mínimo 60 milhões de euros para o exterior. Então o Galo tá muito tranquilo e tá respaldado pelo contrato dele, tá, até dezembro de 2028. Então agora é continuar acompanhando esse jogador no Sul-Americano e começar a oportunizar a base. Eu acho que em vez do Atlético continuar dando oportunidades para jogadores que já deram o que tinha que dar, que estão no Atlético, parece para cumprir contrato, eu sou muito mais apostar na base. O Barba tá fazendo isso com o Cauã Soares. Tem outros jogadores que poderiam receber mais oportunidades. Por exemplo, você torcedor do Galo, me fala a verdade. Você olha pro banco, Igor Gomes ou Izep, quem você coloca? É claro que você colocaria o Izep, né? A massa do Galo, ela tem que entender que tem que apoiar muitos jogadores da base, porque não dá mais para ficar apoiando as mesmas figurinhas carimbadas há anos atrás, que não entregam nada no Galo, que não assumem a titularidade, não resolve absolutamente nada. Muito melhor a gente apostar no Riquelme, apostar no Venenon, apostar no Cauã Soares, no Pacini, que foi muito bem, principalmente apesar da derrota, mas foi muito bem quando entrou contra o Academia por Cabelo. Então é isso, galera. Essas as informações do vídeo de hoje. Era para falar sobre o Riquelme, é um nome que explodiu aí
no final de semana, né, logo após fazer 2 gols contra a Argentina. Inclusive o próprio nome dele, né, ele deu uma entrevista, é inspirado no Riquelme, aquele mesmo da argentino que foi craque do Boca Juniors, da seleção. O nome dele é inspirado nele, ele se inspira nele, até o jeito de jogar é um pouco parecido, um cara do drible curto, muito inteligente, finaliza muito bem. E vamos torcer para essa joia render no Galo não só dinheiro, mas títulos, né? A massa quer ver os jogadores começarem a render não só dinheiro, mas também jogar, serem oportunizados, fazer a transição da maneira correta para que eles venham brilhar com a camisa do Galo. Aí depois sim, vende jogador para o clube ficar sustentável no médio prazo. Quero saber a sua opinião, comenta para mim aqui embaixo, não esquece de curtir o vídeo e seguir o perfil para mais notícias do Galo.